turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam estudando, né, se dedicando nas aulas. Eu vi que alguns alunos ainda não visualizou a aula de geografia passada, então vocês visualizam, viu? Tem atividade para fazer. Na nossa aula de hoje, nós vamos apenas fazer a correção dessa atividade que eu passei na aula passada. Então eu coloquei, na aula passada, eu coloquei um vídeo onde vocês puderam ter mais conhecimento sobre a questão do IDH, que foi trabalhado, o IDH, a questão do IDH desenvolvido, como se constitui o IDH dos países desenvolvidos, como se constitui o IDH baixo. E viram também a questão dos países que têm os piores IDHs, né? Que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, eu gostaria que neste momento todos pudessem estar com seus livros em mão, abrisse na página 44 a 45 e vamos acompanhar a correção da atividade de hoje. Só que antes da gente entrar aqui na correção, né, gostaria só de fazer a leitura aqui desse texto que diz algumas considerações sobre o conceito de desenvolvimento humano, né, para vocês entenderem melhor. Então vamos acompanhar aqui comigo. A criação do IDH em 1990 foi importante por traçar critérios mais realistas para a medição da qualidade de vida das populações, por dar aos países em desenvolvimento metas que deveriam ser alcançadas em médio ou longo prazo. O investimento em educação passa pela universalização das matrículas das crianças em idade escolar e pela redução do índice de analfabetismo, devendo ser feito com prioridade absoluta em conjunto com políticas públicas de saúde que visam aumentar a expectativa de vida da população, tanto pela redução da mortalidade infantil, quanto pela melhoria de atendimento médico preventivo e também curativo. Não podemos esquecer que um dos critérios adotados pelo IDH, né, que é o desenvolvimento humano, é a renda per capita. É de que toda melhoria na qualidade de vida passa por esse item, pois através da renda per capita, né, permite o acesso à alimentação, habitação, bens naturais e materiais que podem dar maiores condições de desenvolvimento humano, viu? Então, toda melhoria de qualidade de vida tem que passar por esse item, que é a renda per capita, que é através dela que vai se ter acesso a tanto alimentação como os bens culturais, materiais e também as melhores condições do desenvolvimento humano. Então, o IDH ele é medido de acordo com o desenvolvimento daquele país. Então, agora nós vamos entrar aqui na atividade, né, no ensaio geográfico. Então, vocês ficam aí atentos, né, cada pergunta, para a gente fazer aí a correção. A primeira pergunta, questão: qual foi a importância da criação do PNUD para os países em desenvolvimento? A pergunta está dizendo qual foi a importância, né? Vocês sabem que o PNUD foi um programa criado pelas Nações Unidas. Então, qual foi a importância da criação dele? Por que ele foi criado? Primeiro, qual é o objetivo, né, do PNUD? Então, ele tem como objetivo erradicar a pobreza extrema, resultante de quê? Da desigualdade social, bem como prestar consultoria aos governos dos países mais pobres sobre como elaborar políticas públicas que reduzem o problema, né, dessa pobreza. Então, ele foi criado para erradicar a pobreza, ou seja, para acabar com a pobreza. Isso que é resultante, e essa pobreza ela é resultante de quê? Da desigualdade social que há, né, entre as nações. Então, a resposta seria essa. O PNUD tem como objetivo erradicar a pobreza extrema resultante da desigualdade social, bem como prestar consultoria aos governos dos países
mais pobres sobre como elaborar políticas públicas que reduzam o problema da pobreza. Essa seria a resposta da primeira questão. Analise aí se vocês colocaram assim, né? E se tiver coerência, né, pode deixar a resposta de vocês. Por que foi criado o IDH? Qual foi a importância, né, da criação do IDH? Então vamos ver aqui, então, a segunda questão, por que foi criado o IDH? Primeiro, o IDH ele foi criado com a finalidade de dar bases estatísticas para diagnosticar a situação dos países em relação às suas necessidades, fornecendo informações que pudessem servir de base para projetos de desenvolvimento. Ou seja, ele é um medidor, né? Então, ele foi criado com a finalidade de dar bases estatísticas para diagnosticar a situação dos países em relação às suas necessidades, tanto na questão da saúde, na questão da alimentação, na questão da renda, né, das condições de vida da população. Então, ele foi criado, a finalidade dele é essa. Terceira questão, a relação entre o PIB e o DH. E o IDH é diretamente proporcional, ou seja, a relação entre os dois é proporcional? Justifique sua resposta, né? Essa daqui seria a resposta pessoal. Então, você ia dizer se a relação entre eles dois é ou não proporcional. Então, vou ler, fazer a leitura aqui e você vê se realmente a sua resposta, né, foi coerente. Então, primeiro, a relação entre eles dois é diretamente proporcional? A resposta é não, não foi proporcional. Muitos países que estão entre os maiores IDHs não têm PIB elevado. É para você ver, né, que ele não foi, essa relação ela não foi proporcional porque tem muitos países que têm o IDH elevado, mas não tem um PIB elevado. Então, nós não podemos dizer que foi proporcional, né? Como Islândia, Nova Zelândia, Noruega, Singapura e entre outros países. E muitos países com PIB elevado não estão entre os melhores IDHs, viu? Então, por isso que ele não é proporcional, porque tem países que têm um IDH elevado, mas não tem um PIB elevado. Então, por isso, eles não foi proporcional. Então, vocês localizam aí, né, os países que eles têm um IDH elevado, mas o PIB não é. Quarta questão. Por que alguns países com PIB alto não conseguem ter um IDH entre os primeiros e elevar o padrão de vida da sua população? Vou repetir a pergunta. Por que alguns países com PIB alto, ou seja, o PIB elevado, ele não consegue ter um IDH entre os primeiros e elevar o padrão de vida da sua população? Por quê que eles não conseguem ter o IDH, né, ter o padrão de vida elevado? Vamos lá a resposta. Os países que obtêm altos índices de desenvolvimento humano são aqueles que possuem excelente sistema de quê? De saúde e também de educação acessível à população, além de uma distribuição de renda mais aquisitiva, viu? Então, esses países que têm o PIB elevado, né, ele não consegue ter um IDH entre os primeiros, né, da população. Então, eles não podem dizer assim, tem um PIB elevado, mas o IDH não. E para se ter o IDH elevado é necessário ter um bom sistema de saúde, um bom sistema de educação que seja acessível a toda a população. Quinta questão. Quais são as variáveis consideradas para a formação do IDH? Quais são as variáveis consideradas para a formação do IDH? Como é que aconteceu essas variáveis, né? Essa formação do IDH?
Primeiro, para a composição do IDH, temos que levar em consideração que o aspecto como saúde, educação e renda, expectativa de vida, matrículas escolar e renda per capita, viu? Essas são as variáveis consideradas para a formação do IDH. Tem que ter, né, uma boa saúde, uma boa educação, a renda, a expectativa, uma boa expectativa de vida, a matrícula escolar, as crianças entrarem na idade certa e também ter uma boa renda per capita, viu? Então, essas que são as variáveis consideradas para se constituir a formação do IDH de um país. Então, essa, né, foi a correção da nossa atividade. Espero que todos tenham acompanhado. Então, façam e postem para mim.